pastor Fernando Brandão, trazer esta palavra de gratidão aos irmãos. Tantos campos missionários aqui também no estado do Ceará, que esta igreja tem investido e de maneira muito especial, tem um campo missionário que esta igreja investe, que é um campo que fala muito ao meu coração, que eu tenho orado junto com os irmãos diariamente, que é a cidade de Mombaça. Como pastor Marcos, eu sou mineiro e vim para o Distrito Federal ainda com 10 anos de idade. E no Distrito Federal eu tive o grande presente do Senhor de casar com Samara. Samara é filho de cearenses de Mombaça. Então nós começamos a orar pela nossa família e Deus tem feito uma grande obra na nossa família ali. E a missionária Zuleide tem sido esse instrumento agora nesse processo de avanço. E um dos frutos muito preciosos da Zuleide foi a vida da tia da minha esposa, a tia Cosminha. Eu tive o privilégio de batizar a Cosminha lá em Brasília recentemente, mas nós não podemos deixar de reconhecer que todo o trabalho feito por esta igreja através da Zuleide foi o que fez diferença na vida da Cosminha. A Cosminha, sempre vivendo uma vida longe do Senhor, com muito desejo de conhecer a Deus. Ela foi abraçada por nossa missionária, pela vida da Zuleide, e ela pôde conhecer o Evangelho da graça de Deus. E como uma família, seja de mineiro, uma família de cearenses, de uma tradição católica tão arraigada, ela pôde conhecer o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E ela confessou a Cristo Jesus como Senhor. A avó de Samara, eu tive o privilégio de batizá-la aos 83 anos, cearense lá de Mombaça. Então eu brinco que lá em casa a gente já fez uma mistura, é cuscuz com torresmo, irmãos. Então os irmãos já sabem como é que isso ficou bom, né? Esta maravilha. Mas que alegria estar aqui nesta manhã. Sou grato a Deus pela vida do Marcel, da Mara, de todo o apoio dos irmãos ao Projeto Radical, porque o Projeto Radical eu digo assim, que é a menina dos olhos, né, dos batistas brasileiros nesse tempo, em ver aproximadamente, pastor Marcos, 700 novos obreiros em formação no Brasil. Imagina, irmãos, aproximadamente 700 igrejas sendo plantadas, e este ano nosso objetivo, nosso sonho, que nós estamos orando muito, é chegar a dezembro com 1000 radicais espalhado o Brasil afora. Então eu quero pedir a sua oração e agradecer essa igreja, porque ela tem investido nesse projeto. E dentre as ações que ao longo desses anos eu desenvolvo na Junta de Missões Nacionais, irmãos, além da plantação de igreja, que nós estamos, pela graça de Deus, plantando a 4ª igreja nessa nossa caminhada como missionários, nós temos um projeto que fala muito ao meu coração, porque é a minha profissão. Eu entrei no rádio com 14 anos de idade, e eu quero convidar você a baixar o nosso aplicativo da Rádio Batista, da Rede 316. Eu queria convidar você, depois de tantos anos, nós, os batistas brasileiros, víamos sonhando com um projeto de rádio, de TV, e esse projeto começou com esta rede. E uma rede batista não poderia ter outro nome, né? Rede 316. Aí você já imagina por que este nome, né? Por qual razão deste nome? Porque a principal mensagem que nós temos anunciado no rádio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é que só Jesus Cristo salva. Então eu quero convidar você a baixar o aplicativo, ir na sua loja de aplicativo, seja na Google Play, seja na Apple Store, e acompanhar. Por muitas vezes, mensagens do pastor Marcos têm sido ali, tem nos abençoado, e eu estava conversando com o pastor Léo hoje. Léo tem uma série de devocionais, nós precisamos levar isso lá para 316. E, irmãos, programação ao vivo, 18 horas por dia, agora a gente está implementando o final de semana, e nós temos visto milhares de pessoas, irmãos de diversas denominações, mas principalmente muita gente que não conhece a Jesus, não apenas no Brasil, mas nos países lusófonos, países de língua portuguesa. Nós temos tido a oportunidade de ter ouvintes
em diversos países africanos, e no dia a dia da rádio nós temos sido muito abençoados em ver vidas que estão recebendo a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Em um ano, nós alcançamos, pela graça de Deus, 2,5 milhões de ouvintes. E a gente chama a rádio da nossa missionária. A missionária 316 tem alcançado muita gente. E eu queria pedir a você que ore por nós, ore por esse projeto, porque o próximo passo agora é a nossa TV. A TV 316 é um passo ousado, um passo de fé, mas nós temos aprendido que o nosso Deus, Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata. E o maior interessado que a gente use tudo isso não somos nós, é Ele mesmo. Ele é o maior interessado no resgate, na redenção da sua criação. Então, quero agradecer os irmãos, a nossa gratidão por tanto amor e cuidado para conosco. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, um conjunto de 3 parábolas de Jesus. Quando o Senhor Jesus, e talvez esse texto me chame tanta atenção, por ser um menino interiorano lá de Minas Gerais, gosto muito de histórias. E sempre quando há uma história, essa história mexe muito com o meu coração e fala de maneira muito fácil. Mas eu queria convidar você, abrindo a sua Bíblia, acionando o seu aplicativo, você que está em casa agora, você que está através da rádio nos ouvindo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, e neste tempo, irmãos, ao longo dos anos, trabalhando na área de evangelização, é minha paixão, a área de estratégias evangelísticas, envolvidos em todos esses processos. Uma das minhas áreas de pesquisa e que arde o meu coração se chama acolhimento. Igrejas acolhedoras. E como eu louvo a Deus por estar numa igreja acolhedora, numa igreja que acolhe bem, que ama bem e que facilmente aqui entre os irmãos a gente se sente em casa. Isso também é muito da cultura, porque o cearense é um povo acolhedor. Louvado seja Deus, é um povo alegre, é um povo, e digo isso porque fui acolhido de maneira muito especial com a família da minha esposa ao longo desses anos, e assim passei a viver, eu diria, com a nossa cultura agora. Já tomei essa fala no meu coração, por fazer parte também da cultura cearense. Mas nós não imaginávamos na nossa história que a nossa geração seria a geração que o Senhor permitiria passar por algo que se chama Covid-19. Ninguém aqui entre nós tem um planejamento, ou tinha um planejamento que isso haveria de acontecer. Eu me lembro que na semana do dia 12 de março, eu estava no meio da floresta amazônica, no nosso centro de treinamento, e eu tinha passado uma semana inteira, pastor Marcos, estava 10 dias no meio da mata, e lá celular não pega, nada funcionava, só sinal de fumaça. E voltamos para Manaus, e fui para o aeroporto, cheguei logo no porto, próximo ao horário, fui correndo, entrei no avião naquela semana. E era terça-feira, eu estava voltando para casa, a gente tinha dado aula para os radicais aquela semana, e quando eu entrei no voo, eu comecei a tossir. E eu não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Quando eu tossi, todo mundo ficou me olhando assim. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a ouvir sobre a Covid, e aí eu notei que as pessoas estavam, de certa forma, assustadas com alguém no avião que estivesse tossindo. Na quarta-feira, veio então o início do lockdown, começou por Brasília, e lá o nosso governador, nós estávamos num grupo pequeno, terminou o grupo pequeno, e alguém disse assim, amanhã não tem aula. Aí minhas crianças começaram a se alegrar, por que não tem aula, não tem aula? Fechou tudo. Nenhum de nós imaginaríamos o que nós iríamos passar, o que passamos nos últimos mais de 25, 26 meses, nesse tempo em que a gente tem enfrentado. Esse tempo mudou a nossa forma de pensar em muitas coisas, mudou a nossa forma de agir, esse tempo mudou a nossa forma de ser. Em muitos dos nossos relacionamentos, nós passamos a de fato, vivenciar circunstâncias que nós não tínhamos vivido. Perdemos muita gente que amamos, passamos por um momento de muito sofrimento,
E isso, de certa forma, não impactou somente lá fora a igreja, mas impactou também aqui dentro. E uma das coisas que a igreja foi impactada durante esse tempo foi diretamente na sua membresia. Há pesquisas hoje que mostram que em torno de 30% de grande parte das igrejas teve uma migração de pessoas novas e em torno de 30% ou saíram ou ficaram pelo caminho. Hoje eu passei aqui para falar com você e tenho convicção do que Deus falou ao meu coração, porque eu tenho lutado por isso já há muito tempo, que nós precisamos resgatar quem ficou à beira do caminho. Eu queria que por um momento você se colocasse de pé, aonde você está, e desse um giro assim de 360 graus, olhando os irmãos que estão próximos de você. Esse é um exercício simples. Talvez alguns você não vai se recordar, ou conhecer que são novos, outros estão de máscaras, mas eu gostaria que facilmente você pudesse olhar e notar alguém que não está aqui nesta manhã. Dá uma olhadinha aí com muito carinho. Gira aí e veja, lembre alguns nomes de irmãos que talvez antes desse tempo todo e de todas estas circunstâncias, eles estavam aqui, mas agora, devido a muitas coisas, não estão aqui nessa manhã. Pode sentar-se. É muito fácil nós lembrarmos destes nomes. É muito fácil nós listarmos 2, 3, 4, 5, 6 irmãos que de alguma forma ou por alguma circunstância, depois da pandemia, ainda não conseguiram chegar aqui. Às vezes é alguém da nossa casa, às vezes é alguém da nossa família, às vezes é alguém que nós amamos. E às vezes muitos de nós que estamos aqui nessa manhã, talvez hoje seja um dos primeiros cultos em que você esteja presente. Mas nessa manhã, à luz de Lucas 15, eu queria convidar você a fazermos uma viagem nessas 3 histórias, mas em especial na história da dracma perdida, para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre o nosso papel neste tempo e o nosso chamado como discípulos de Jesus. Quando a gente chega em Lucas capítulo 15, Jesus é questionado por qual razão ele comia com pecadores, gente como eu, gente como você. E Jesus foi indagado por qual razão ele investia tempo com os publicanos e com os pecadores para ouvi-los. Os religiosos da época estavam murmurando e dizendo: este come com pecadores, este come com pessoas que não são dignas de estarem com ele, como se houvesse entre nós alguém que fosse digno de estar à presença de Jesus. Então Jesus conta 3 histórias que nós conhecemos bem. Dentre elas, qual é a mais conhecida? A do filho pródigo. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. A outra mais conhecida é qual? A segunda, nesse ranking aí? A ovelha perdida. Agora tem uma história que a gente fala tão pouquinho sobre ela. Qual é? A dracma. Sabe por quê? Porque nem sempre a gente quer lidar com aquele que se perdeu dentro de casa. Quando eu olho para estas 3 histórias, e talvez por estar tão imerso na missiologia toda a minha vida, desde adolescente, a paixão pela obra missionária, talvez há muito tempo eu já uso um óculos de enxergar, a maneira de interpretar e ver os textos, muito à luz da visão missionária. E quando eu olho para esses 3 textos, eu começo dizendo que, por que às vezes a história do filho pródigo é aquela que nos chama mais atenção? Porque todos nós, e não há nada de errado nisso, nós ficamos muito encantados com esta história de um filho que se perde em terra distante. Você quer ver um exemplo?
Muitas vezes nós ouvimos desafios missionários da nossa cidade, da nossa região, mas é diferente às vezes quando você ouve falar assim, lá na África está acontecendo isso, aquilo, na China, não há nada de errado nisso. Eu só estou dizendo que essa história em terra distante, muitas vezes ela sensibiliza mais o nosso coração do que o vizinho da nossa casa. Quando, na verdade, diante de Deus, o nosso vizinho, o nosso filho, o nosso pai, o nosso primo que está perdido, diante de Deus, é igualzinho àquela alma além do continente. Só que, normalmente, o que mexe mais conosco? O que mexe conosco, nós temos por natureza, e não estou dizendo que isso é errado não, irmãos, mas esta história distante, ela tem facilidade de nos mobilizar. Assim é a ovelha que se perde. Quem vem da roça, do interior igual eu, sabe que ovelha não se perde distante. É ali, próximo ao terreiro, próximo ao quintal. Aí eu fico pensando nos nossos desafios missionários aqui do Brasil, aqueles que estão mais próximos de nós. Eu fico pensando que é como a história também da ovelha perdida. Mexe com a gente. E não há nada de errado nisso. Agora, já notou que a história daquele que se perde dentro de casa, e hoje nós estamos encerrando, por exemplo, a campanha de missões estaduais. A gente talvez não enxerga missões estaduais como a gente, e não é, tranquilamente, irmãos, é só para a nossa reflexão. A gente às vezes não vê o desafio missionário aqui de perto, como a gente enxerga o ribeirinho, o sertanejo, o africano. Aí eu vou trazer isso para mais próximo. Já notou que às vezes a gente não consegue enxergar que a dracma perdida, ela está dentro da nossa casa? Talvez é mais fácil enxergar que quem se perdeu está distante. Talvez é mais fácil para nós lidarmos com aquele que está distante, longe, do que enfrentar a dura realidade daquele que está distante, perto. É por isso que nessa manhã eu gostaria de convidar você a olhar para essa história. A história dessa mulher que para grande parte é consenso da maioria dos escritores e teólogos em dizer que essas 10 moedas provavelmente seriam um dote. Seria fruto de presente que ela tenha ganhado na sua história. E aqui talvez, muitas vezes, quando falamos de moeda, pode vir no nosso coração a compreensão do valor material de 10 dracmas, ou equivalente a 10 dias de trabalho, ou 10 moedas, ou o valor sentimental desta moeda para a sua proprietária. Tem coisas na nossa vida que o valor sentimental é muito maior do que o valor material. Eu até compartilhei no primeiro culto, eu tenho uma graça e alegria de ter os meus pais vivos, e papai tem 83 anos. Muito lúcido, trabalha a semana inteira na marcenaria dele, e ele começou a sua jornada como ferreiro, uma profissão que talvez hoje quase não se encontra, ou talvez extinta. Mas no seu tempo de ferreiro, um dos seus instrumentos de trabalho era a bigorna, que poucas pessoas talvez conheçam uma bigorna. Quando eu chego lá, quantas vezes papai está lá naquela bigorna fazendo alguma coisa, e ai de quem quiser jogar aquela bigorna fora, e ele ainda tem um fole em casa. Fole, para quem não sabe o que é, um instrumento onde se aquecia o ferro, para chegar a ponto de fazer uma solda apenas pelo fogo, a emenda apenas pelo fogo, coisas antigas. Chega para o papai e diz assim, vamos jogar isso aqui fora? Talvez para minha geração não tenha tanto valor aquele pedaço de aço, mas para meu pai, o valor ali não é o valor econômico, não é o valor financeiro, é o valor que existe sentimental com aquele pedaço de aço. Para esta mulher, não eram apenas 10 dias de trabalho. Para esta mulher, existia um valor nestas moedas muito além do que nós podemos imaginar. E nesta manhã eu gostaria de convidar você, nos próximos minutos, a olhar para essa parábola que é muito conhecida de todos nós e termos pelo menos 3 aplicações
a partir desse texto. E a primeira delas talvez seja a mais difícil da gente reconhecer e precisamos começar por ela. É que nesta parábola da dracma, ela nos ensina que nós precisamos reconhecer que tem gente perdida dentro da nossa casa. Talvez é difícil a gente lidar com essa informação. Talvez é difícil a gente lidar com isso. Mas a primeira coisa que a parábola vai nos ensinar, e de maneira muito clara, é que, de maneira muito prática, dentro da nossa casa, pessoas que estão perto de nós, pessoas do nosso relacionamento, depois destes mais de 2 anos de pandemia, na verdade, muitas delas ficaram pelo caminho. E não apenas fruto das comorbidades físicas, mas muitas delas também passaram por comorbidades espirituais. E fruto destas comorbidades espirituais, elas foram engolidas talvez por um processo de isolamento, de afastamento, em relacionamentos quebrados, feridas, machucados, a dor de perder alguém. E quando nós chegamos hoje na igreja, quando nós olhamos a nossa história, isso não só aqui em Fortaleza, mas em todos os lugares, a pesquisa sobre isso, em que no caminho, cerca de 30% da membresia de muitas igrejas não estão mais. Mas nós não estamos falando apenas de um percentual, nós não estamos falando apenas de um número, nós estamos falando de gente que nós amamos, de pessoas com quem nós nos relacionamos, vidas que carecem da graça de Deus. E a primeira coisa que esta parábola vai nos mostrar é que tem gente nossa que ficou pelo caminho. E o nosso maior desafio como igreja nesse tempo não será apenas acolher e ganhar os novos, mas ser e viver como um exército que não deixa os seus combatentes feridos no caminho. E às vezes a igreja, por natureza, certa vez na minha adolescência eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Alguém disse que a igreja é o único exército que atira nos seus próprios combatentes. Nós precisamos e não devemos aceitar essa cultura porque ela não é bíblica. Agora nós não podemos permitir que a cultura de deixar combatentes pelo caminho também se instale e se instaure entre nós. Tem gente que precisa ser buscada. Tem gente que, como a ovelha que foi e se perdeu, não conseguirá voltar para casa sozinha. Será necessário o pastor ir buscá-la. Mas quando digo pastor, não é apenas com todo respeito ao pastor Marcos, ao pastor Naum, porque isso seria impossível para nós pastores conseguirmos trazer todo mundo. Mas o pastoreio mútuo, a vivência que a Bíblia nos ensina, dos mandamentos recíprocos, amai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, chorar uns com os outros, confessar pecado uns aos outros, viver o que o Novo Testamento nos ensina, que ser igreja é o corpo andar em unidade. Irmãos, a nossa unidade, ela não é provada quando estamos distantes. A nossa unidade, ela é provada quando nós caminhamos juntos. E se na nossa unidade, quando sendo provada, alguém se afasta e nós não sentimos falta, alguma coisa está errada. Não apenas com quem se afastou, mas alguma coisa está errada conosco. Que corpo é esse que não sente falta de um membro que se afasta? Então não está apenas algo errado com quem se afastou, mas talvez esteja mais errado com quem permanece e não consegue sentir a ausência. O que esta parábola está nos ensinando é que tem gente que ficou no caminho. E quando nós olhamos para a história desta mulher, ela não apenas nota a falta de uma dracma, mas ela empreende um plano de ação. E esta é a segunda lição que nós aprendemos. Ela procura, ela vai em busca da dracma.
Ela compreende o desafio de ir atrás e ela procura a dracma, não por uma questão necessariamente do valor monetário, mas é por aquilo que a dracma significava para ela. A procura não era em função talvez de um dia de salário, e ainda que fosse, o valor do seu salário sabe quem o ganha. Porque às vezes a gente julga, é tão pouco o salário, ou é tão muito o salário, quando na verdade só quem recebe sabe qual é o valor que tem. Ainda que se nós olhássemos pelo lado monetário, e ela buscasse estas moedas apenas pelo fim monetário, para ela teria um valor. Mas a história nos leva a refletir que era muito mais do que um valor monetário. O que fez e a motivou a ir atrás era pelo fato da dracma ser muito mais do que ela representava monetariamente, mas era porque ela significava na sua vida. A gente só vai atrás daquilo que a gente ama. A gente só gasta tempo, recurso, dinheiro com aquilo que a gente ama. E aí isso nos acende um alerta grande. Se nós não sentimos falta destas pessoas, se aqueles que ficaram pelo caminho, de alguma forma isso não nos incomoda, nós estamos com um problema muito sério. Porque nós falamos do amor, pregamos o amor, mas não estamos vivendo o amor com aqueles que estão ficando à margem. Se nós amamos, nós valorizamos. O que esta mulher nos ensina, que ela empreendeu tempo, ela empreendeu esforço, ela liga uma luz, diz o texto bíblico, ela varre a casa, ela procura, por quê? Porque isso tinha valor. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente deixou de lado há muito tempo, sabe por quê? Porque elas não têm valor para nós. E se na nossa jornada cristã, como corpo, nós deixarmos de lado aqueles que ficaram pelo caminho, não estou dizendo aqueles que nós vamos procurar e talvez não vão querer vir, tudo bem, mas ninguém vai poder ficar no caminho e lá na frente dizer, não vieram atrás de mim. Ninguém vai poder ficar no caminho e lá na frente dizer assim, ninguém se preocupou comigo. E esse é um dado alarmante. Porque às vezes quando a gente começa a pesquisar sobre acolhimento, e tenho empreendido algumas pesquisas nessa direção, grande parte das nossas igrejas no contexto brasileiro não sabem nem sequer quem são os seus membros, quanto menos aqueles que estão afastados, porque nós perdemos o sentimento de corpo. E quando você não tem uma eclesiologia equilibrada, quando você não sabe quem é de fato o corpo, você não consegue doutrinar, exercer cuidado e muito menos exercer a disciplina. Porque nós não sabemos quem é o corpo. Ser igreja é ser corpo. Este é o ensino neotestamentário. Só que este corpo, quando alguém fica no meio do caminho, isso precisa me incomodar. Isso precisa trazer ao meu coração o mesmo sentimento que houve no coração desta mulher. Ela procura. Agora, nesta manhã, eu quero terminar esta palavra que Deus colocou no meu coração. Procurar a dracma não é apenas uma questão de valor, mas é também uma questão de ação. Não basta apenas notar a falta e não fazer nada. E aí, irmãos, com muita liberdade, falo isso com muito carinho, sendo um menino que cresceu numa igreja batista. Desde menino, passando por todas as etapas, desde uma embaixada, líder de juniores, líder de adolescentes, líder de jovens, sendo treinado ali na união de treinamento, desde aprender a carimbar folheto, a colocar os elementos da ceia. Então eu venho de uma geração que desde cedo a gente aprendeu.
aprendeu a ir para a assembleia, aprendeu a ver tantas coisas acontecendo. E uma das coisas que eu sempre notei em nosso meio, e falo isso com muito temor e tremor, é que nós sempre fomos excelentes em levantar os problemas. Nós sempre fomos excelentes em levantar aquilo que precisa ser corrigido. Nós sempre somos excelentes em dizer quem não veio, mas nem sempre nós temos a mesma excelência em dizer: eu estou pronto para ser a resposta para esta demanda. É muito fácil talvez a gente dizer: pastor fulano não veio. Sim, mas o que nós podemos fazer juntos para buscá-lo? A grande questão que esta mulher nos ensina é que ela não vê apenas uma dracma que se perde. Ela, de maneira diligente, cuidadosa, isso envolve trabalho, ela vai lá, liga a luz, e quando ela liga a luz expõe aquilo que de fato estava ruim, e quando nós expomos a luz, que é a palavra de Deus sobre nós, isso nos mostra o que precisa ser consertado na nossa vida, e então ela começa a varrer, ela começa um processo de limpeza, e neste processo de limpeza, ela então encontra o seu objeto, ela encontra aquilo que ela estava buscando, mas isso precisou uma ação. Ela varre, ela age, ela procura com empenho. Por quê? Porque ela tinha um objetivo muito maior, que era encontrar a dracma que se perdeu. Eu preciso dizer a você uma coisa muito importante. Nós, como igreja, estamos vivenciando um momento único na nossa história. E que mais do que nunca nós precisamos agir como esta mulher. Mais do que nunca, meus irmãos, nós estamos vivenciando um tempo em que nós precisamos procurar a dracma que se perdeu. E a dracma não está perdida fora da nossa casa. Muitos de nós, a dracma se perdeu dentro da nossa casa. E isso chega a ponto de ser um filho, isso chega a ser a ponto de ser a esposa, o marido, alguém que nós amamos, tão próximo de nós. Não estou dizendo que a gente não deva se preocupar com o filho pródigo em terra distante, devemos. Não estou dizendo que a gente não deva buscar a ovelha perdida, devemos. Mas ao mesmo tempo em que nós amamos o filho pródigo que está distante, a ovelha que se perdeu num determinado distanciamento, nós precisamos olhar para o Ceará, nós precisamos olhar para os nossos desafios aqui dentro da nossa casa, e olhar para a nossa dracma que está perdida aqui, e essa dracma começa perdida no nosso estado, essa dracma começa perdida na nossa cidade, essa dracma está perdida dentro da nossa casa e muitas vezes dentro da nossa igreja. É isso que a palavra está nos ensinando, e é isso que nós estamos sendo desafiados, a nos colocarmos de pé, a acendermos a luz, a pegarmos a vassoura, e começarmos a buscar, mas a minha maior alegria é saber que quando nós buscamos, nós vamos encontrar aquele que se perdeu. Eu preciso terminar, irmãos, mas eu quero dizer a você que aproximadamente 20 anos atrás, um homem entrou na nossa igreja e sentou nas últimas cadeiras, e ele participou do culto. E uma das coisas que eu sempre fui muito encantado e gostava desde criança, de jovem, de adolescente, era participar do ministério de visitação da igreja. Eu sou daquela geração e entendo que vivemos um tempo em que isso era muito fácil ser feito, talvez diferente da nossa geração, mas domingo, 2h da tarde, a gente tinha um lugar certo, era a Kombi da igreja. E aquela Kombi que ela já não tinha nem folga no volante, era férias. Nome de igreja é assim, né? E aí tinha aquele irmão que a gente admirava demais, que normalmente era o líder do departamento de evangelismo, e ele ia dirigindo a Kombi, e nós íamos de casa em casa fazendo visita. Isso era a minha alegria, isso era a minha paixão, fazer estudos bíblicos do Evangelho de João. E eu fui aprendendo isso logo cedo, e eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui, que é dessa geração, que viveu isso. E um dia chegou um homem, sentou no fundo da nossa igreja, pegaram a ficha dele, e nós anotávamos os nomes,
E o grande desafio da ficha não é anotar o nome, é o que você vai fazer com o nome no dia seguinte. Porque às vezes anotar o nome é o mais fácil. E aí eu só quero dizer uma coisa, e graças a Deus os irmãos aqui são um exemplo muito lindo de contato. Eu tenho aprendido muito com os irmãos sobre isso, mas muitas vezes há muitas igrejas que o nome é apenas para criar uma expectativa na pessoa, cria uma expectativa que ela vai ser procurada, que ela vai ser alcançada, e nem sequer a gente faz uma ligação. Graças a Deus os irmãos são referência para nós nisso. Os irmãos ligam, os irmãos vão atrás. Mas nós pegamos aquela ficha e naquela semana eu visitei aquele homem. Eu tive a alegria de ir na casa dele, aproximadamente 20 anos atrás, 23, 24 anos atrás. Quando eu cheguei para visitá-lo, ele mais velho do que eu, cerca de 20 anos, 15, 20 anos, e pude visitá-lo ali como um adolescente. Eu descobri que ele era músico, eu descobri que ele estava afastado dos caminhos do Senhor, por uma circunstância muito desafiadora. O pai dele tinha enfrentado um câncer, e nos últimos 5 anos ele tinha feito uma cirurgia no cérebro, era um câncer de cabeça, e o pai ficou imóvel, em casa, numa cama. Ele e a mãe, a vida dos dois se resumiram ao longo daqueles últimos 5 anos a cuidar de um pai em estado vegetativo em cima da cama. Começamos a andar com eles, auxiliá-los naquele processo, e ele estava tão machucado, tantas coisas tinham acontecido na vida dele, e ele foi tendo a sua fé restaurada, e ele voltou. Ele era músico, e é músico profissional, músico militar, começou a servir na igreja, começou uma escola, começou a tocar, começou a dirigir coros, começou a ser instrumento do Senhor na nossa igreja. E 22 anos depois, aproximadamente, 23 anos depois, nos próximos 2 meses será o concílio dele ao ministério pastoral. Nos últimos 5 anos, quando nós voltamos para Brasília, ele disse: pastor, eu já estou na reserva e agora eu entendo que eu preciso estar perto do Senhor. Esses 25 anos foram de caminhada juntos. Eu tive a oportunidade de apresentar a ele a sua esposa, eu tive a oportunidade de estar no seu casamento, ao longo desses anos andando junto, perto, vendo aquele homem ser restaurado. Tive a oportunidade de estar com ele no dia mais difícil da sua vida, que foi sepultar o seu pai. Fizemos coisas juntos. Seu pai depois desenvolveu Parkinson, conseguimos fazer uma peça que era para a mão dele, fizemos tantas coisas que marcaram a nossa história, mas quando eu o conheci, ele era apenas um soldado ferido, à margem do caminho. O que a gente poderia fazer diante de uma situação como essa? Apenas deixar mais uma ficha para lá, apenas fazer mais um contato e talvez, vamos deixar isso para lá. Mas quando nós entendemos que são vidas preciosas pelas quais Jesus entregou a sua vida, isso nos faz caminhar mais 1, 2, 3, 4, quantas milhas forem necessárias. Mas eu pergunto a você, você não tem sentido falta de alguém aqui entre nós? Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. Eu queria convidar você nesta manhã, você que está conosco na sua casa, você que está participando deste momento, ouvindo a palavra de Deus aí através da transmissão, através do rádio, aonde quer que você esteja agora neste momento, eu queria convidar você de maneira muito especial, refletir sobre o que Deus está falando ao seu coração neste momento. Eu queria te convidar você a refletir sobre o que Deus está ministrando à sua vida agora, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está te fazendo lembrar de pessoas amadas, nomes de pessoas queridas, que talvez cantava com você no coral, que talvez participava do ministério de casais, que talvez caminhava com você na juventude, que talvez era da sua classe da escola bíblica dominical, gente que andou com você, gente que tomou café na sua casa, gente que você conhece de perto, mas talvez depois desses 2 anos de pandemia, eles ficaram pelo caminho. Não cabe a nós agora levantar a razão,
Não cabe a nós chegarmos aqui e discutir o porquê essa dracma está no meio do caminho, mas cabe a nós fazermos o papel que esta mulher fez, de acender a luz, de varrer a casa e encontrar essa dracma. É certo que muitos que talvez possamos contactar, muitos que possamos falar, possam querer não atender, mas nunca poderão dizer, não vieram atrás de mim. Graças a Deus não é a história dessa igreja, graças a Deus não é a história de muitas das nossas igrejas, mas em muitos lugares ao longo dos anos, a maneira mais fácil de resolver isso é simples. Fazemos um recadastramento e resolvemos a questão, mas na verdade nós não estamos apenas tiramos nomes de um rol que está ali. Muitas vezes nós estamos de fato reconhecendo a nossa incapacidade de ir atrás dessas pessoas. Muitas vezes nós vamos, muitas não querem, aí sim nós chegamos a esse ponto. Mas nenhuma daquelas que em algum momento nós precisarmos fazer isso, poderão dizer, não vieram atrás de mim, não me procuraram. Nenhuma delas vão poder dizer, não fizeram contato comigo. E hoje eu pergunto a você, quais são os nomes que estão no seu coração? Eu queria que você olhasse para a sua mão, e não há nada de místico nisso, mas a cada dedo da sua mão você pudesse dar o nome pelo menos de uma pessoa que você se recorda que não está aqui hoje. E não foi só na pandemia não, ao longo dos últimos anos ela tenha se afastado. Mas ao longo dos últimos anos ela deixou de estar. E eu queria que você lembrasse desses nomes agora, e facilmente você vai lembrar. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te mostrar esses nomes. Essa campanha de resgate, ela só está começando. E eu creio que Deus vai usar as nossas vidas, vai usar a sua vida, para que muitas ovelhas que estão distantes, sejam restauradas ao aprisco do Senhor. Eu acredito nisso. Eu vivo isso. Eu quero dar a minha vida por isso. E eu pergunto você, qual o seu nível de comprometimento com esta campanha? Não apenas com a campanha, mas com estas pessoas amadas que estão no meio do caminho. Eu queria orar com você. E eu queria que você colocasse esses nomes diante do Senhor. E nesta manhã, eu quero fazer um apelo. E o apelo nessa manhã não vai ser por decisão, não vai ser por conversão. O apelo nessa manhã é para irmãos e irmãs amados, que entenderam no seu coração que Deus está te chamando para fazer parte desse movimento na nossa igreja. Que Deus está te chamando para você se comprometer em orar e buscar alguém. Você vai dizer assim, pastor, eu não sei nem como fazer. Pastor Marcos vai te capacitar, pastor Naum vai te capacitar. O que hoje só precisa é de uma coisa, disposição. Eu quero me envolver com este movimento. Se Deus falou ao seu coração, fique de pé onde você está. Se Deus falou e colocou pessoas no seu coração nesta manhã, que você ama, talvez é um filho seu. Irmãos, como eu tenho visto pais chorarem, como eu tenho visto mães chorarem, e só nós, nessa nossa vida, nessa jornada, a gente enxerga pessoas que estão sofrendo, porque tem gente amada que está longe do aprisco. Se Deus falou ao seu coração e você quer se envolver nessa campanha de resgate, eu queria convidar você a ficar de pé corajosamente e dizer, Pai, eu não sei como será, eu não sei o que vai ser, mas eu quero dizer ao Senhor, eu quero me envolver neste projeto, eu quero colocar a minha vida, eu quero ir atrás de alguém que está faltando. Eu já tenho nomes aqui no meu coração, eu estou sentindo falta do irmão fulano de tal, eu estou sentindo falta daquela irmã tão querida que fazia parte e não está aqui, eu irei atrás dela. E eu vou assumir o compromisso diante do Senhor, com os meus pastores, com a minha igreja. Eu quero ser instrumento de restauração. Eu quero ser instrumento nessa geração. Tem dracma perdida pelo caminho, mas graças a Deus, tem homens e mulheres aqui nesta manhã que estão dizendo, elas não vão ficar pelo caminho.
Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é tão simples, é tão clara. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos permitir nesta manhã refletirmos sobre o nosso papel como igreja. E obrigado, Senhor, por trabalhar no nosso coração de maneira tão especial hoje. Dá-nos sabedoria e entendimento para que este movimento, ó Deus, redunde em muitas vidas sendo restauradas para a glória do Teu santo nome. Que a operação resgate, ó Deus, que o resgate do estado do Ceará através de missões estaduais, que o resgate, ó Deus, das nossas cidades, dos nossos familiares, os que estão em Fortaleza, os que estão no interior, dos nossos amigos, aonde quer que esteja, nós possamos empreender e fazer o nosso melhor, para que eles saiam das trevas e venham para a luz. Aqueles que estão afastados, que já conhecem a luz, possam ter a alegria da salvação, e possam ter a alegria da convivência, a alegria de se relacionar com o corpo. Nos usa como Teus instrumentos, e para a Tua glória. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.